Oi pessoal, meu nome é Rúbia, eu sou aluna do 10º semestre de Psicologia aqui do Unisalesiano de Lins e hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês, qual foi a minha escolha durante os 5 anos da graduação. Então, como eu relatei, eu faço Psicologia e essa escolha se deu devido a uma experiência que eu tive com um psicólogo e a partir disso despertou o meu desejo de fazer Psicologia, A partir disso eu fui pesquisar qual seria uma faculdade adequada, uma faculdade que me recebesse, que me acolhesse, que fosse uma faculdade que caminhasse ali a partir do que eu acredito, enquanto ser humano, enquanto profissional, porque eu acredito que isso tudo é uma construção que a gente vai fazendo durante a caminhada como estudante. E aí eu tive muitas pessoas próximas a mim, familiares, colegas, que me falaram do Unisalesiano, me falaram do quanto o Unisalesiano ele é uma instituição acolhedora e além disso ele forma profissionais qualificados, Eu tenho muitos colegas que se formaram aqui e que me relataram sobre essa experiência, uma experiência muito importante e que mostrava o quanto o Salesiano seria uma escolha positiva para mim, E a partir disso eu fiz a minha matrícula, e eu não fiz sozinha, minha irmã também fez, mas ela escolheu um outro curso aqui do Unisalesiano, na época ela optou pela Educação Física, então eu sabia que eu tinha ela ali comigo, ela seria minha parceira nesse sentido. E quando eu comecei, o primeiro dia que eu entrei aqui na faculdade, já me iniciou assim, no sentido de eu perceber o quanto havia um diferencial. A faculdade ela oferece um espaço muito amplo, pelo menos da área que eu posso falar é da psicologia. Existem funcionários qualificados, funcionários que estão à disposição para te atender quando você tem alguma dúvida. E aí eu me vi entrando em um espaço que era muito diferente do ensino médio, A escola que eu estudava era uma escola pequena, então quando eu olhei para a faculdade existia muitas salas de aula com equipamentos, era muito grande. Eu lembro que quando a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu até assustei, eu falei assim, nossa, que espaço grande, Quantas cadeiras, quantas mesas, isso quer dizer exatamente que existem muitas pessoas que podem estar aqui estudando junto comigo e eu não estaria sozinha. E a minha sala, a turma que eu faço, que eu estudo, que eu faço a graduação, é uma turma grande, E caminha assim até hoje. Essas pessoas, elas continuaram comigo e hoje a gente vai, se eu não me engano, são mais de 50 pessoas na minha sala. Isso quer dizer que no final do ano vão ter, esse tanto de pessoas se formando e tendo uma qualificação profissional adequada. A primeira coisa assim que me despertou também para algo que acendeu assim uma lâmpada, na minha mente, que eu falei, olha, esse lugar é especial. Foi quando eu tive contato com os professores, A psicologia sempre foi um desejo na minha vida e quando eu me deparei com os professores eu percebi que ali eu tinha exemplos, Pessoas que eu poderia seguir na minha carreira e que seria um exemplo para eu me espelhar. E cada professor, eles me ajudaram, eles foram uma sementinha que foi plantada na minha trajetória, eu posso dizer assim. Eles plantaram conhecimento, eles plantaram acolhimento, eles plantaram para que eu fosse uma profissional que soubesse olhar o ser humano como ele é, Como um humano. Então, foi muito importante isso para mim. Os professores, eles, cada qual da sua maneira, eles são muito especiais. Quando a gente tem alguma dúvida, alguma pergunta, eles estão sempre ali para nos receber. Eu acredito que já começa pela coordenação, Porque a nossa coordenadora, a Anelisa, ela é uma pessoa exemplar, uma pessoa muito especial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, durante um tempo da minha graduação. E ela sempre está à disposição para receber os alunos do curso de psicologia, para receber em um momento que eles tenham alguma dúvida, alguma pergunta. E até mesmo quando os alunos pensam em fazer a psicologia, E aí acabam entrando em contato com ela, ela apresenta o curso para essas pessoas. Isso é realmente um diferencial, porque o Salesiano ele mantém a porta aberta para que os alunos possam vir conhecer os cursos que desejarem e fazer suas respectivas escolhas no futuro. E aí eu acredito que isso
acontece porque existe um pilar, né, uma construção. A coordenação, ela tem essa porta aberta para os alunos, consequentemente os professores também. A organização é muito eficiente nesse sentido. Então, quando eu tive esse contato com a Ana, né, ela realmente me ensinou muita coisa, né, eu aprendi muita coisa com ela. Ela me ensinou como se desenvolver como profissional. Ela me deu muitas oportunidades que eu pudesse aparecer, que eu pudesse ser vista. E isso tudo devido a como eu construí a minha experiência na faculdade, né, no Salesiano. Além disso, o Salesiano, eles oferecem muito espaço para pesquisa científica. Então, desde o segundo ano da graduação, eu já estava engajada nesse processo. Eu sempre quis fazer artigos científicos, e eu sempre, toda vez que eu ia conversar com algum professor, esse professor, ele me ouvia, ele ouvia as minhas ideias, e a gente construía tudo aquilo em conjunto. Então, a partir disso, eu tive a oportunidade de participar de congressos científicos, apresentar em congressos em outro estado, por exemplo, né? Então, a pesquisa científica aqui no Salesiano, ela é muito forte. E a psicologia, ela é uma área muito ampla. Geralmente, quando os alunos eles têm o desejo de fazer psicologia, eles entram acreditando que a psicologia é só a psicologia clínica, né? Aquele espaço onde você vai ser atendido por um psicólogo, você vai lá, marca sua sessão semanalmente. Porém, a psicologia não é só isso. O Salesiano, ele oferece oportunidades para que os alunos possam, durante a graduação, já experienciar, né, como funciona a psicologia. Então, durante a graduação, a partir do terceiro ano, você já tem a oportunidade de fazer estágio, né? E os estágios, eles não são só clínicos. Você pode fazer estágio na Santa Casa de Lins, por exemplo, em instituições sociais daqui da cidade. Então, há essa possibilidade de convênio, né, entre o Salesiano e outras instituições do seu interesse. E a partir disso você vai estar estagiando com profissionais que trabalham nesse lugar, né? Como foi o meu caso. No terceiro ano eu fiz o estágio na Santa Casa, né? Com um projeto chamado Operação Sorriso. E esse projeto, eu lembro que a minha professora de estágio, né, a Liara, ela sempre falava que tinha alguns projetos e algumas vivências que eram a menina dos olhos dela, né? Então eu posso dizer que a Operação Sorriso foi a minha menina dos olhos, porque era o momento que eu ia para a Santa Casa, a gente se vestia de palhaço, né? E fazia intervenções relacionadas ao meio artístico, né? Então a gente tocava violão, levava uma frase motivacional, fazia um momento de acolhimento para os pacientes que estavam ali internados. Não só os pacientes, os funcionários e também os acompanhantes, né? E aí eu lembro que quando eu entrei no hospital, né, eu falei assim, esse é o meu lugar, sabe? Eu nunca mais gostaria de sair daqui, porque eu realmente senti que eu fazia parte daquele lugar. E às vezes a gente, por ser estagiário, né, a gente fala, mas eu sou só um estagiário, mas nunca é só um estagiário. O estagiário também é parte daquele lugar, né? Então, o Salesiano, ele sempre me proporcionou isso, né, que a gente estivesse a campo, que a gente nunca estivesse isolado só numa sala de aula, por exemplo. A gente estava naquele cenário, a gente vivenciava e poderia experimentar o que fazia sentido e o que não fazia sentido, né? Então, na graduação é esse momento de você poder ter essas chances e essas oportunidades. Eu lembro que, como eu relatei, né, teve esse momento de eu estagiar aqui no Salesiano mesmo, né, que foi uma situação muito importante na minha vida, porque eu conheci mais de perto os funcionários, eu pude ver como o trabalho deles é significativo na vida dos alunos, né? Então eu pude conhecer cada um à sua maneira e também crescer profissionalmente com isso, né? Então, através desse momento, dessa minha troca com as pessoas, eu pude compreender o que acontece em uma faculdade, o que essa faculdade oferece para os alunos, quais são as demandas que acontecem aqui, né? E isso é mais um ponto que é importante, porque os salesianos, eles oferecem estágios extracurriculares para os alunos do curso de psicologia. Vocês vão ter na grade curricular os estágios, né? Estágios obrigatórios que vocês precisam cumprir para terminar a graduação, porém tem os estágios extracurriculares que vocês podem fazer e também ter outras experiências profissionais. No meu caso, eu fiz esse estágio no Salesiano, né, na clínica de psicologia, e também depois que eu terminei esse estágio, eu consegui
em um processo seletivo, passar em um estágio na Unidade Básica de Saúde, que é o projeto Seja Bem-vindo, onde estagiários fazem atendimentos à população de forma gratuita nas unidades básicas de saúde. Então, além de você ser remunerado por isso, né, você consegue vivenciar o que é ser um psicólogo de verdade. Mesmo você sendo estudante, você realmente já se vê como um profissional, né? E isso é tudo ofertado através desses convênios que é possibilitado pela instituição, que se não fosse por isso, isso não aconteceria. Outra questão também que eu acho importante é a forma com qual os professores se relacionam com a gente, né? A gente percebe que os professores eles têm muito a nos ensinar, e eu falo de duas pessoas assim que eu gostaria de citar que foram significativas na minha graduação. Uma é a professora Nelisa, como eu falei, ela é a coordenadora, né? E as aulas dela sempre foram importantíssimas para mim, né? Eu lembro que eu tive aula com ela de Psicologia do Desenvolvimento e através dessa aula a gente conseguiu montar um teatro. A gente tinha que escolher um artista, né? No meu caso, o meu grupo escolheu Ney Matogrosso. E aí a gente tinha que fazer um teatro baseado nas fases do desenvolvimento. Então era algo dinâmico, né? E aí a gente apresentava esse teatro e eu lembro que foi muito divertido. A gente tinha que realmente ser um ator naquele espaço, né? E utilizar a teoria, colocar a teoria com a prática. E a Ana sempre usou dessas formas para a gente conseguir aprender, né? O aprendizado nunca foi algo robótico aqui, pelo contrário, sempre foi algo muito dinâmico. E ela foi muito importante na minha trajetória. Depois teve um professor no terceiro ano da psicologia, que foi o professor Aguinaldo, que logo na primeira vez que ele entrou, eu já conhecia ele, né, por causa da clínica, mas logo quando ele entrou na sala de aula, eu lembro assim que eu vi ele, eu falei assim, é isso, sabe? Sabe quando você entra numa sala de aula e você ouve o que o professor está falando e você se apaixona e você realmente percebe que foi um encontro, né? Então eu acho que a minha vivência com a psicologia sempre foi assim, foi sempre encontros, né? Eu encontrei pessoas importantes, professores especiais, alunos que sempre estiveram comigo, participativos, que a gente via que eles participavam da aula, né? Então esse professor, no caso, ele foi muito importante porque ele me fez perceber o meu lugar na psicologia, ele fez perceber o que fazia sentido para mim, né? Então ele fez eu encontrar a abordagem que fazia sentido para mim, que é a fenomenologia existencial. Então, graças a ele, a forma como ele dá aula, o modo como ele apresenta a matéria, os estágios, as supervisões de estágios são sempre muito ricas com ele, né? Você realmente sente que o que você faz está fazendo sentido, né? E é os momentos que você pensa assim, nossa, eu estou no lugar certo, né? No momento certo, eu realmente fiz a escolha certa para minha vida. Teve uma vez que eu fui convidada para dar uma palestra e isso realmente só foi possível porque o Salesiano ele possibilitou, né, esse contato com a diretoria de ensino daqui de Lins. E aí eu fui dar essa palestra, eu lembro que no final da palestra eu comentei que eu acredito que o conhecimento liberta as pessoas, né? Então eu acho que é isso que o Salesiano possibilita, que a gente, enquanto estudante, possa ter liberdade para ser o que a gente quiser ser, né? E construir uma trajetória profissional a partir disso. Então é isso, pessoal. Eu convido vocês para virem fazer parte da família salesiana, né? Venham conhecer o Salesiano. Acredito que vocês vão ter muitas oportunidades, né, no futuro de vocês. E vocês serão muito felizes aqui, né? Assim como eu estou sendo, né? E eu tenho certeza que isso vai marcar a vida de vocês também.